Olá pessoal, continuando aqui no nosso laboratório, a próxima atividade era implementar a função calcula a distorção intracluster, tá? Ou a distorção de cada cluster. Tá? O termo melhor é o cluster distortion aqui. Tá? Essa distorção de um único cluster, como ela funciona? Ela vai receber um conjunto de pontos, tá? É um array contendo os pontos do nosso problema e o número de clusters existentes. Ou seja, esse vData points, na verdade, ele é um array de pontos onde cada posição desse array é um dicionário com este formato, que, se vocês observarem, é um dicionário criado pelo algoritmo K-means que nós definimos aqui em cima. Tá? Então ele tem a chave point, a chave cluster ID e o centro dado pela chave center coordinate, aqui, center coord. Tá? Então o vData points, na verdade, é um array com esses dados que pode ser visto como a saída do método K-means. Tá? E o número de clusters que foi utilizado aí para fazer a clusterização. Se a gente lembrar da nossa formulinha de distorção de cluster, essa formulinha ela simplesmente media a distância entre cada ponto e o seu centro elevado ao quadrado. Tá? Então a única coisa que o exercício estava solicitando aqui nesse caso é o seguinte: é fazer o cálculo da soma das distâncias euclidianas. Tá? Então vamos fazer devagar, tá? Para entender o raciocínio. Então a gente quer fazer aí a soma da distância de cada ponto ao seu centro ao quadrado. No nosso caso, a gente vai ter aí um conjunto de pontos, que, se a gente olhar o algoritmo, olha só, a gente já tem um for que vai iterar no número de clusters. Tá? Então, para cada iteração, a gente trabalha com um cluster de cada vez. Então, a gente está calculando aqui a distorção de cluster para cada cluster, e esse resultado está sendo colocado numa lista. Tá? Então, essa lista que está sendo retornada, na verdade, é uma lista que contém aí as distorções de cada cluster separadas. Tá? Então, vamos lá. Para um dado cluster, que é o que nós temos aqui, ele está fazendo o seguinte: ele está pegando um ponto em cada vetor de pontos, e se esse ponto pertence a um determinado cluster ID, que no caso é esse índice aqui, tá? Ou seja, como a gente está pegando a iteração para cada valor de cluster, a gente vai pegar todos os cluster IDs iguais a 0, depois iguais a 1, iguais a 2 e assim por diante, e está agrupando aqui. É um filtrinho muito similar ao que a gente tinha visto no vídeo anterior aí do K-means. Tá? Cluster points é uma lista de todos os pontos que possuem o mesmo cluster ID, que no caso é igual a i, para cada iteração do for. Tá? Então, a partir desse conjuntinho, que é o conjunto de pontos que pertence ao mesmo cluster, a gente quer calcular então a distância euclidiana entre esse ponto, um ponto do vCluster Points, e o centro daquele cluster. As duas informações elas estão dentro de cada objetinho point dentro desse vetor. Tá? Então aqui a gente também vai ter que trabalhar com o conceito de lista ou list comprehension. A gente tem várias formas de fazer isso, mas uma forma aí mais sintetizada é fazer o seguinte: se a gente for trabalhar com um elemento chamado ponto, que é aquele dicionário que nós vimos, a gente quer a distância euclidiana entre as coordenadas desse ponto e o seu centro. Tá? Lembrando aí que essas são as nossas chaves. Tá? E a gente quer essa distância euclidiana ao quadrado, tá? Porque o cálculo é esse, para cada ponto pertencente ao nosso vetor de pontos, vCluster Points. Tá? Só que ao fazer essa anotação, nós fizemos o que? Nós criamos uma lista de distâncias. E a distorção de cluster
ela não é uma lista de distâncias. A distorção de um único cluster é a soma de todas essas distâncias, ou seja, é a soma das distâncias de todos os pontos de um cluster e da distância de cada ponto deles em relação ao centro. Tá? Então aqui nós fizemos um for, um loop, tá? Em que a gente pega cada ponto no vClusterPoints, tá? Que já é um vetor filtrado, calculando a distância entre esse ponto e o seu centro, e elevamos essa distância ao quadrado. Tá? Depois nós pegamos todas essas distâncias de todos os n pontos que nós tivemos aqui nesse vetor e somamos tudo e guardamos aqui numa variável chamada distância, para depois guardar numa lista. Okay? Isso aqui vai fazer com que a gente crie então uma lista de distorções de cluster, uma para cada cluster do nosso problema. Tá? E aí, se a gente tentar usar o dado de validação, que seria no caso esse que a gente tem aqui no exemplo, né? Eu vou copiar os dados. Ó. Nós criamos alguns arrays, a gente vai clusterizar utilizando esse dado e 2 clusters. Note que eu estou usando aqui só o vPoints e não estou utilizando os vClusterCenters, né, que a gente utilizou, que ele retorna, né, ele retorna 2 valores. E aqui eu vou calcular a distorção de cluster do vetor vPoints, que foi retornado pelo k-means, com 2 clusters. Tá? Ao executar esse código, note que ele retornou para a gente então uma lista com 2 valores, que era esperado. Né? Nós temos 2 clusters, ele retorna para a gente a distorção do primeiro cluster e a distorção do segundo cluster, que são 2 valores aí diferentes. Tá? Na sequência, tá? A gente vai trabalhar aqui com um exercício aqui saindo um pouco do clusterizador e aí trabalhando com o classificador KNN, que utiliza aí como valor, como parâmetro em comum, o cálculo da distância euclidiana. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui, para que a gente tenha separado aí os vídeos que são do k-means e do KNN do classificador. Tá? Então aguardo vocês aí no próximo vídeo, até a próxima.